Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre a escolha do síndico, de subsíndico, conselho fiscal, e vou falar também sobre uns detalhezinhos interessantes, que é como funciona o nosso condomínio, a questão de água, luz e o gás e umas coisas referentes a cada um deles, tá? Que é importante. Pessoal, a gente vai escolher o síndico, o subsíndico e o conselho fiscal na primeira assembleia, que é na assembleia de instalação. E a gente tem que se atentar nas instalações de condomínio, tá? Que são esses condomínios novos, que é o nosso caso. É um pouco diferente quando a gente escolhe um síndico para um condomínio que já funciona, que já existe, tá? Por quê, Rafael? Bem, pelo fato da gente ter a questão da construtora e as garantias da obra, enfim. Nesses primeiros, vou dizer que nos primeiros 3 anos, 3 a 4 anos, é essencial que a gente tenha um síndico atento, tá? Por quê? Porque a gente tem vários detalhes, eu vou falar para mim alguns deles que são bem importantes. A gente tem o detalhe das garantias e manutenções do prédio, porque provavelmente a construtora vai ficar ainda um bom tempo com a gente lá fazendo reparos e realizando ainda algumas obras, então tem que estar sempre fiscalizando. E também os vícios de obra que a gente vai ter que ficar ligado, que eu falei lá no primeiro vídeo, são os aparentes e os não aparentes, tá? Porque assim que acontece o problema, pessoal, a gente tem 90 dias para chamar a construtora e resolver. Então a gente tem que ficar ligadaço, tá? Outra questão são as mudanças. Nos primeiros 2 anos acontece muita mudança aí, gente. Se não ficar atento, se não ficar em cima, detona o nosso imóvel. Detona mesmo. O pessoal faz mudança, daí arranha a parede, arranha elevador, quebra tudo, é complicado, é muita gente entrando e saindo, então a gente tem que ter um controle muito grande. Para isso a gente tem que ter ali um síndico e principalmente um zelador bem atento, bem afinado. É importante a gente também, depois do síndico, contratar, que compete ao síndico, contratar esses profissionais, né? Contratar um zelador competente, que esteja sempre atento, ligado na nossa convenção, no nosso regimento interno, para a gente cobrar de forma firme. Porque a gente tem ali a nossa convenção, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a convenção e regimento interno, a gente tem ali os dispostos ali para a gente poder cobrar tudo que acontecer ali de irregular no nosso condomínio. Então é importante que o síndico seja atento, ele tenha a disponibilidade. Pelo menos, no meu ponto de vista, o síndico tem que estar ali um meio período atento, estar ali no condomínio prestando serviço, porque é complicadíssimo, tá, gente? São 2 anos, 2 a 3 anos aí de início, que ele vai ter que estar atento, ele vai ter que estar olhando tudo detalhe por detalhe, ele e o próprio zelador, para que não tenha nenhum problema. Então a escolha do síndico é fundamental. Os subsíndicos, eles auxiliam o síndico, então é importante também que eles tenham disponibilidade, sejam pessoas proativas, que entendam um pouco. Não precisa entender muito porque a gente vai ajudando, né? Mas que entenda pelo menos um pouquinho como funciona o condomínio, porque na ausência do síndico ele está ali, e mesmo não na ausência do síndico, mas eles têm que estar auxiliando ali, olhando, verificando. Então é importante que o subsíndico também sejam pessoas proativas, que estejam querendo pegar firme ali, porque depois, pessoal, se a gente conseguir desde o início andar certo, tudo organizado, depois é fácil, tá? Depois roda suave, o condomínio fica tranquilo, fica um condomínio bonito, sem problema nenhum para frente, tá? E o conselho fiscal é uma parte mais técnica, tá? É bom que o conselheiro fiscal seja uma pessoa que ela não precisa ser formada, não precisa ser um contador, mas uma pessoa atenta, que aprenda a ler o livro ali, qualquer coisa a gente ensina também. A pessoa da administradora geralmente ensina, auxilia o conselho fiscal a entender o livro caixa, né, que é o nosso balancete, né, que é o livro de gastos ali, de receitas e despesas do condomínio, tá? Deixa eu ver. Agora eu vou falar sobre um item que o pessoal tem perguntado bastante, que é como é que vai funcionar, né? Porque na minha casa é fácil, chega lá a minha conta de luz, a minha conta de água, o gás é botijão. Como é que funciona o condomínio? Vou falar primeiro do gás, tá? Que é uma coisa muito importante. Nosso condomínio, todos os condomínios hoje, é obrigatório ter central de gás, o nosso condomínio não é diferente. O que é central de gás? Lá embaixo, lá na frente, lá quase do lado da portaria, tem uma casa gigante, que foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiro, tem todos os requisitos de segurança. Lá vai ficar cilindros de gás e a tubulação que vai levar o gás encanado até o nosso apartamento. O condomínio compra esse gás, tá? Ele vai pagar uma fatura lá, um valor total, e depois a gente vai reembolsando o condomínio conforme a gente vai gastando o gás. É assim que funciona em 99,9% dos condomínios, tá? Como é que vai funcionar? No corredor de cada andar vai ter os relógios, lá no corredor vai ter um armário, dentro daquele armário tem um relógio, que ali é o medidor do gás.
Aí a administradora envia, ou o zelador, ou a administradora manda uma pessoa, ou o zelador faz essa medição com um livro, e ele vai fazer a leitura do mês anterior, né? E vai fazer a leitura atual e vai ver ali quantos metros cúbicos foram consumidos. Vai botar num relatório e vai enviar para a administradora. A administradora calcula, ela vai saber quanto que custa o metro cúbico, vai ver quantos metros cúbicos você consumiu e vai vir no teu boleto do condomínio especificado. Gás, né? Consumo do gás, sei lá, R$9, R$15, depende de quantos metros cúbicos você consumiu. Me foi perguntado por um morador se poderia colocar gás no banheiro. Rafa, eu posso colocar gás aquecedor no meu banheiro e também nas torneiras? Eu expliquei para ele que no primeiro momento não. Nosso empreendimento não prevê espera de gás para os banheiros, mesmo porque quando tem gás aquecedor precisa de ter uma chaminé lá em cima, lá em cada torre, em cada plumada de banheiro, para poder, aqueles gases provenientes da queima do gás, você vai, né? Enfim, e nosso condomínio não tem isso, não tem previsão disso. E num segundo momento vai depender, se a gente, a Assembleia, optar por fazer esse levantamento, um engenheiro verificar que há possibilidade, tem estrutura, vai se fazer o orçamento e vai ter que fazer para todo mundo. Então, no primeiro momento não dá, num segundo momento, talvez, se a Assembleia deliberar sobre isso, não só no banheiro, mas como nas torneiras. Então, a princípio, o que a gente pode fazer? Chuveiro elétrico e a torneira elétrica também na cozinha, tá? E nos banheiros, enfim. A luz normal, aí a luz já é diferente, a luz tem um relógio também, o relógio individual, cada um tem o seu relógio e aí é a Celeste que vai lá, faz a leitura e manda para vocês. A água não, tá? A água tem um relógio central que entra de água no condomínio, tá? É um relógio central que fica lá na entrada, que é feita a leitura e é cobrado um valor de água do condomínio. Vai ter o relógio, por exemplo, das churrasqueiras, vai ter o relógio para piscina, vai ter o relógio para as áreas comuns e cada um vai ter o seu medidor, igual eu falei para vocês lá no andar de cada um, lá vai ter um armário com os medidores de cada apartamento. A mesma coisa, o zelador ou o enviado da administradora vai fazer a leitura de quanto foi consumido de metro cúbico de água, vai colocar no relatório, vai enviar para a administradora e a administradora vai fazer o cálculo de quanto que você consumiu de água. E aí esse valor da água vai vir na tua taxa de condomínio, tá? Então, a gente não vai ter o boleto da Casan, ou seja, a gente não vai receber o boleto da Casan, como acontece aí, de repente, a maioria do pessoal que mora em casa, aí todo mundo recebe um boletim, mora em casa dentro de um condomínio, mas um condomínio de casas, então o pessoal vem, né, fazer a leitura. A gente recebe o boleto da Casan, não vai acontecer aqui. Vocês vão receber no boleto de condomínio de vocês a taxa de condomínio, a luz não, a luz vem da Celeste, tá? Vocês vão receber a taxa de condomínio, vocês vão receber o boleto, o valor do gás, que vai ser feito a leitura, o valor da água, que vai ser feito a leitura, tá bom? Então basicamente é isso, esse vídeo foi para tirar essas duas dúvidas aí com relação à eleição do síndico, do subsíndico, do conselho fiscal, lembrando que o determinado em convenção são 2 anos o mandato, 2 anos o mandato do síndico, do conselho fiscal e dos subsíndicos, tá? A questão da cobrança da água, da luz e do GNV e se a gente pode ou não colocar aí outro tipo de gás aí dentro do apartamento, expressamente proibido botijão de gás dentro do apartamento. A gente só pode utilizar o gás que é fornecido pela central de gás do condomínio, ou seja, que sai lá no bico, lá no fogão, é só aquele gás que a gente pode utilizar. Beleza? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa aí, tamo junto.